Boa noite a todos. Eu gostaria de, inicialmente, invocar a Jesus, porque nós não podemos nos esquecer nunca da promessa que Ele nos fez. De onde estiverem reunidos mais de uma pessoa, Ele estaria no meio de nós. Gostaria de invocar também, ao início dessa palestra, a Mãe Santíssima, Senhora do amor e da piedade, a nossa intercessora junto ao Filho, junto a Jesus. A palestra de hoje é sobre um tema que diz sinteticamente o seguinte: o amor e o sexo são sagrados. As pessoas, todos nós sabemos, o que eu vou falar é algo óbvio, do conhecimento de todos, mas às vezes as coisas mais simples, mais singelas, nós nos esquecemos. A humanidade que habita o planeta Terra, toda a humanidade, e que nós somos parte, elas são fruto de uma relação sexual e são fruto do amor. Qual a deturpação, qual a transgressão, qual o desvio que, lamentavelmente, a evolução do homem ao longo das encarnações tem provocado. E dou o exemplo dos mares e dos rios. O ser humano recebeu os mares que banham o planeta Terra e os rios, recebeu límpido, recebeu com absoluta condição. E o que acontece? Uma poluição desenfreada, rios e mares que são verdadeiros lixões. Meus amigos, o que é o sexo? O que é o amor? O que é o sexo e o que é o amor? O sexo e o amor foram presentes divinos que foi nos dado pelo Senhor da vida, por quem criou o universo. Através do sexo, da procriação, foi dado à criatura humana a possibilidade de procriar. Todos nós somos o resultado de uma relação sexual e de um sentimento de amor, que é o sentimento que Deus colocou na magnitude da espiritualidade. E eu pergunto, quantos de nós traímos, desviamos do sentimento
de amor e vulgarizamos o sexo através das perversões de todas as ordens. A criatura humana recebeu de Deus a bênção da relação sexual que cria a vida. Nós somos o resultado disto que é um ato material, que no plano divino, e não nos cabe discutir, e nos cabe apenas agradecer, nós temos no sexo o ápice das emoções, o momento de prazer quase que inigualável em termos de condição material na Terra. Mas o sexo, através da sua beleza, ele é deturpado e, infelizmente, as estatísticas psicológicas no mundo inteiro comprovam que o homem, ele muitas vezes vê no sexo um ato de um prazer que lhe satisfaça os seus desejos mais íntimos, para não dizer concupiscentes, enquanto a mulher, na sua grande maioria, a mulher vê no sexo algo maior que uma relação. A mulher, e eu me atrevo a dizer isto, eu ouso a dizer isto, a mulher como que fotografa na relação sexual o lado divino, o lado amoroso, o lado de alguém que se dedica não apenas para extrair do sexo prazer, mas para lhe colocar na vida ao lado de alguém e poder enxergar a possibilidade de amar. Sim, de amar. Jesus, quando veio à Terra, ele foi quem primeiro disse: ama a Deus sobre todas as coisas, assim como eu vos amei. O sexo, ele pode ser motivo de satisfação, motivo de prazer. Ele tem no seu envoltório carnal, espiritual, ele tem uma beleza transcendente que só, e eu lamento, as mentes medíocres, deturpadas, as pessoas de pouca evolução, as pessoas que veem na sexualidade apenas a maldade, apenas o gozo. O sexo é usado para a pessoa, na sociedade, se afirmar pelo dinheiro, pela exposição, pela exploração do corpo, como se fazer sexo fosse comprar uma mercadoria numa loja ou num açougue ou num supermercado. O sexo foi, lamentavelmente, deturpado pela criatura humana, porque Deus nos presenteou
com a possibilidade de criarmos a vida. A vida. Nós somos coautores da vida através do sexo. E o que sublima o sexo e o que dá uma beleza fulgurante, o que dá um prazer infinito, não é o momento do clímax carnal apenas, o momento do gozo. Não. O que dá a força extraordinária para o sexo é quando duas criaturas humanas se aproximam uma da outra e elas conseguem, com a sua alma e o seu coração, na hora do congresso sexual, quando os corpos se aproximam e se interpenetram, elas conseguem dizer a frase mágica, a frase bela, a frase verdadeira que diz: eu te amo, eu te amo. Quantos de nós podemos dizer eu te amo? Tem pessoas que debocham, tem pessoas que riem, tem pessoas que são tão despossuídas de sentimentos que debocham do amor, debocham do sexo e estão ao lado de um familiar, de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, vendo um programa de televisão, assistindo um filme, e o sexo e o amor é tratado como se fosse algo dispensável, como se fosse algo que se coloca na lata do lixo. São pessoas, lamentavelmente, de evolução muito pequena, sairão desta encarnação sem ter a felicidade que começa aqui na terra, porque Jesus disse: a felicidade não é deste mundo. Sim, o Mestre disse isso, mas a felicidade começa aqui na terra e começa pelo amor. Pelo amor. Triste, lamentável que um ser humano possa sair da vida, possa encerrar os seus dias na terra e não ter conseguido dizer: eu amei, eu fui amado. Esta ausência de sentimento do amor nos empobrece. Nós nos tornamos mendigos, esmoleiros, paupérrimos, porque a grande riqueza da vida, a insuperável riqueza da vida, a fortuna da vida é uma só: amar. 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 E poucos entendem isso. E a grande maioria na Terra sequer compreende isso. É uma palavra que leem, ouvem e veem, mas não sentem.
coitados, precisarão sofrer em muitas encarnações seus espíritos, até que compreendam esse presente, repito mais uma vez, divino, que nos foi dado por Deus. Sexo e amor se completam. Amor e sexo devem andar de mãos dadas, porque eles são a própria vida. Conta uma história de que em Jerusalém existiam dois sábios, Shammai e Hillel. Eles eram professores, eles eram sábios. E normalmente ensinavam na praça pública. E um jovem afoito e meio com um ar de deboche, procura Shammai e diz assim: mestre, o senhor, que é considerado um sábio, poderia me ensinar a Bíblia, eu ficando de pé, apenas com um pé? E Shammai: isso não é possível, isso é impossível. Você está brincando, isso não é pergunta que se faça. Como eu vou te ensinar a Bíblia no tempo em que tu ficares com um pé só? É impossível. E dispensou o rapaz. E ele procurou o outro sábio de nome Hillel e fez a mesma pergunta: Hillel, me ensine a Bíblia, eu ficando o tempo todo com um pé só, o tempo que eu conseguir. Hillel olhou para o jovem e disse assim: não há problema. Toma a postura que tu queres e eu te ensinarei a Bíblia. O jovem imediatamente levantou um pé e ficou e disse: Hillel, pode começar a me ensinar a Bíblia. Hillel olhou para o jovem. Havia uma multidão de pessoas já assistindo àquela situação na praça pública em Jerusalém, perto do templo sagrado. E o sábio Hillel ensinou a Bíblia dizendo para o rapaz: ama! 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 Só isso? Só isso, Hillel? Só isso? Só amar? Sim, meu jovem, porque toda a Bíblia é a explicação do amor e de amar. Tudo que tu leres na Bíblia está voltada para o amor, para amar. Eu gostaria de encerrar fazendo uma homenagem a um homem extraordinário desse país, que eu tive a oportunidade de ter uma amizade, o visitando várias vezes,
na cidade do Salvador, na Bahia, e todas as vezes que ele vinha a Porto Alegre, em outros locais, eu e minha esposa Neiva fizemos uma amizade, uma troca de correspondência com esse grande doutrinador espírita, recentemente falecido, Divaldo Pereira Franco, um dos construtores, idealizadores da Mansão do Caminho, uma obra comovente de amor, de puro amor. E ele tem um texto que eu considero uma das maiores preciosidades que já foi escrito e já foi dito no mundo, especialmente no nosso país, e que vai servir para as pessoas aqui que estão interessadas no sentimento de amor. Aqueles que não têm interesse têm o livre-arbítrio de fazerem e de quererem o que bem entenderem. Mas para aqueles que estão interessados no amor, eu faço aqui essa modestíssima homenagem, relendo esse texto do grande Divaldo Franco, pedindo e rogando que o espírito dele esteja também aqui nesta casa, nesse momento. Disse Divaldo Franco: gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. O importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos, todos nós temos inimigos, mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então, ame, seja qual for a circunstância. O amor é o sublime elixir da plenitude. Como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você ama, você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar suas imperfeições, as suas mazelas e tornar-se tolerante à compreensão, à fraternidade, por fim, o amor. O amor é a alma da vida. O amor, meus senhores, é a alma da vida. Por isso, o amor e o sexo e o amor são bênçãos que nós temos que respeitar e praticar enquanto pudermos o sexo, porque o amor é eterno. O sexo depende do tempo e das condições, muitas vezes da saúde da pessoa e da idade. O amor atravessa as encarnações. O amor é uma estrada e é uma rota que não tem fim. Ele é eterno. Ele é eterno. Muito obrigado.